Boa noite a todos. Em nome da professora Cristiane Kopp, diretora da Regional de Minas Gerais da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, gostaria de saudar a professora Eliane, o professor Marco Escher, que conduzirão junto comigo os trabalhos desta noite. Daremos início, então, à segunda e derradeira noite do quarto Fórum de Formação Inicial de Professores de Matemática. Na noite de ontem, tivemos uma discussão bastante interessante a respeito dos impactos da Resolução 02 de 2015 na formação inicial de professores de matemática e professores dos anos iniciais da educação básica nas modalidades presencial e à distância. Nessa noite, iremos discutir as implicações dos programas PIBID de residência pedagógica e os programas de mestrado profissional, com a mesa redonda intitulada Formação de professores que ensinam matemática em Minas Gerais, com contribuições dos programas de formação. Inicialmente, gostaria de convidar para proferir a sua fala a professora Eliane Matesco Cristóvão, que é doutora em Educação, sub-área de Ensino e Práticas Culturais, mestre em Educação, com área de concentração em Educação Matemática, e licenciada em Matemática, todos os títulos obtidos pela Unicamp. É professora adjunta no Instituto de Matemática e Computação da Universidade Federal de Itajubá, onde atua como docente do curso de licenciatura em Matemática e do programa de pós-graduação em Educação em Ciências. É líder do grupo de pesquisa em Educação, Matemáticas e Práticas Formativas, fundadora e membro do grupo de estudos interdisciplinares e formação de professores, participa do projeto de extensão Formação de Professores para a Interdisciplinaridade, articulando o ensino de ciências, matemática e educação física. É coordenadora diária do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID Edital 2020, atuou como coordenadora institucional e como docente orientadora do Programa Residência Pedagógica de 8 do mês de agosto de 2018 a janeiro de 2020, coordenou o subprojeto Matemática do PIBID de 2014 a 2018, possui experiência de 20 anos como professora de matemática na educação básica e atua na formação inicial e continuada de professores de matemática desde 2005. Seus temas de interesse são formação de professores, aprendizagem docente, conhecimento profissional do professor, prática de letramento, práticas interdisciplinares e práticas inclusivas e grupos colaborativos. Professora Eliane, é um prazer contar com a sua presença. A palavra é sua. Agora que eu vi, desculpa, estava mudo. Boa noite a todos. Obrigada, Rogério. Quero agradecer a Isbem pelo convite. É um prazer estar aqui falando em nome da Unifei. Quero deixar claro que eu não vou fazer uma discussão analítica, né, do impacto dos programas em geral, mas trazer o relato da experiência que a gente tem tido aqui na Unifei, né? Vou falar um pouquinho dos 3 programas que a gente atua e assim, contar um pouco, né, dessa história que a gente está construindo aqui, que a história dos programas aqui começa em 2013, e eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, ok? Bom, eu vou colocar minha apresentação aqui, e durante o tempo da apresentação, eu acho que eu não consigo ver os comentários, então, se alguém puder me falar, ou alguma coisa que eu estiver fazendo errado, como agora eu já fui falando sem o microfone ligado, vão me avisando, por favor.
Tá ok? Tá aparecendo? Bom, eu não tenho retorno. Eu vou começar aqui. Deixa eu só ver se eu consigo enxergar um pouquinho. Posso iniciar, pessoal? Acho que sim, né? Não estou tendo retorno aqui, mas eu vou começar. Só ver aqui. Professora, não está na apresentação. Então, mas quando eu abro aqui também não fica? Eu acho que fica, sim. Você tem como conferir para mim? Tá ok? Não, está mostrando a tela do StreamYard só. Ah, então eu vou ter que fechar novamente, porque deu aquele mesmo problema. Problemas da tecnologia, gente, faz parte. Só um minutinho que eu vou abrir novamente. Vamos tentar novamente. Agora foi? Sim, agora está na apresentação. Ok, obrigada. Bom, então vou falar um pouquinho das contribuições das ações disciplinares e interdisciplinares do PIBID e do Programa Residência Pedagógica para a formação de professores de matemática na Unifei, aqui em Minas Gerais. Então, só para organizar, né, a apresentação, eu vou falar um pouquinho da minha experiência como coordenadora de área no PIBID Matemática, que foi desenvolvido de 2014 a 2018. Vou comentar um pouco da ruptura, né, causada pelos novos editais, que mudaram bastante a estrutura do que a gente conhecia como PIBID, que trouxeram aí a novidade do residência pedagógica, né? Aí falo um pouquinho das ações do residência pedagógica, né, do meu ponto de vista de docente orientadora e do período em que fui coordenadora institucional, e algumas perspectivas, né, um pouquinho do que a gente pretende trabalhar com o PIBID, o novo edital do PIBID, que iniciou agora. Eu vou falar mais especificamente do PIBID Matemática e Física, que a gente está começamos agora em outubro, né? O trabalho está apenas se iniciando aí. Bom, então o PIBID Matemática da Unifei, eu trago um pouco da estrutura, né, do trabalho que a gente desenvolveu durante os 4 anos. Então, a gente começou conhecendo a escola, sua complexidade, seus desafios, sonhos, buscando, né, a questão da valorização do magistério, a ideia de constituir uma praxis que relaciona teoria e prática mesmo, e não só ficar fazendo estudos teóricos, mas ir à prática e trazer as necessidades dessa prática para também buscar a teoria. Buscamos a todo momento, né, valorizar a participação do professor supervisor como um coformador do nosso licenciando. Fizemos o máximo possível para divulgar nas mídias o nosso trabalho, tudo que a gente conseguiu produzir,
divulgar também em eventos que a gente pôde participar, e a integração escola-universidade, né, buscando aí aproximar a realidade da escola, da sala de aula, com as disciplinas do curso, né? A gente tem uma estrutura de 8 disciplinas voltadas para a prática como componente curricular, e foi nesse diálogo que a gente construiu essa relação, essa integração com a escola. Então, a gente constituiu, né, por meio da produção, da escrita colaborativa, uma praxis que relaciona essa teoria e prática. Nós iniciamos com estudos teóricos, né, sobre várias abordagens, sobre várias teorias que nos ajudam a entender o ensino da matemática, como a teoria dos registros de representação semiótica, etno, modelagem, inclusão, jogos, investigações matemáticas, resolução de problemas e assim vai, né? A nossa prática sempre consistia nessa lógica de elaborar e socializar no próprio grupo, né, antes de levar para a escola, todos os projetos, os planos de aula. Então, a gente propiciou ali uma vivência colaborativa das práticas antes delas serem desenvolvidas na escola. Essas práticas eram desenvolvidas na escola, e o registro acontecia de forma sistemática por meio de portfólios. Esses portfólios também eram compartilhados, lidos, discutidos, revisados, né? E ao final de cada processo, assim, que a gente via que tinha uma gama boa de trabalhos desenvolvidos, de projetos, planos de aula, escrevíamos narrativas ou artigos sobre esses projetos, ou até pequenas intervenções, e esses artigos, essas narrativas, se tornavam objeto de estudo também no grupo, né? Então, a gente passava a ler e ajudava a escrever de forma também colaborativa as narrativas resultantes dos projetos desenvolvidos na escola. E sempre contando com leitores críticos, né? A gente elegia entre os PIBidianos, professores supervisores, coordenação, quem ia fazer a leitura crítica. Todos liam, todos contribuíam, mas tinha os responsáveis por esse processo. Isso foi um processo muito rico, né? E que eu acho, por isso que eu me propus a falar um pouquinho da ruptura, né? Que o novo edital provoca, porque isso foi possível num contexto de um PIBID com 4 anos de duração, em que a gente tinha tempo de conhecer a escola, de conhecer os próprios PIBidianos, as suas vontades, os seus desejos também, de dialogar com os professores supervisores. Hoje a gente perdeu um pouco dessa possibilidade, né? Então, a gente registrava memórias das reuniões, tínhamos Facebook para comunicar, Dropbox para arquivar as produções, os portfólios, né? Criamos um blog para divulgar, né, essas novas ideias, os projetos, narrativas também. E, assim, ao longo de cada ano, a gente foi percebendo um crescimento, né? Começamos com pequenas oficinas, um projeto de reforço, um projeto de educação financeira, resolução de problemas, jogos, um pouquinho do uso da escrita na aula de matemática. Em 2015, a gente já começou a trabalhar um pouco mais com aplicações, planos de aula um pouco mais contextualizados, né, em vários temas, como vocês estão vendo aí, projetos já envolvendo o uso de softwares, né, continuação de vários projetos anteriores, já aperfeiçoados a partir da discussão coletiva, de tudo que a gente pôde ir percebendo, melhorando, né? Em 2016, vivemos aquela crise, né, que todo mundo acompanhou do PIBID, e quando a gente viu que conseguiria sobreviver a esse processo, depois de muita luta, né, na retomada, a gente optou por trabalhar com 2 projetinhos guarda-chuva, aí, vamos dizer, que era o reforço e toda a produção em sala de aula, materiais construídos, aulas desenvolvidas, culminaram numa exposição que a gente chamou de Expomat, né? Então, foi uma exposição de tudo que foi produzido ao longo dos 3 anos que já tinham sido iniciados aí. Em 2017, então, a gente começa com novos projetos, né, da mesma ideia,
construídos e analisados colaborativamente, agora um pouco mais interdisciplinares, a gente foi percebendo, sentindo essa necessidade, né, de trabalhar de forma interdisciplinar. Então, desenvolvemos projetos envolvendo desmatamento, causa LGBT, projetos articulando a matemática e a física, projetos envolvendo construções de maquetes, monumentos históricos, e prosseguimos também com os projetos mais voltados para o conteúdo, né? Usando GeoGebra, trigonometria, com jogos materiais, tecnologia, funções, sólidos. Um dos nossos pibidianos participou até de uma premiação, né, do Festival de Vídeos da Unesp, foi premiado. Tivemos a segunda Expomat, que aí em 2017 nós trabalhamos, né, por uma sugestão da coordenadora institucional, que foi muito aceita, muito bem elaborada, né, de um seminário itinerante. Então a gente começou a passar pelas escolas, porque éramos 4 áreas do PIBID, né, que são as 4 licenciaturas que nós temos na Unifei, matemática, física, química e biologia, e nos distribuíamos em 3 escolas, ficando 2 grupos em uma, 2 na outra, e aí nesse momento a gente passou por todas as escolas, né, todos os grupos passaram por todas as escolas, fazendo uma única feira com todas as áreas. Bom, esse aqui é o blog, depois eu posso disponibilizar a apresentação para quem tiver interesse. Nesse blog a gente praticamente conta a história desses 4 anos de PIBID, né, do PIBID Matemática, que aconteceu na Unifei. E como, acho que coroação, né, desse trabalho, foi produzido um livro, né, um livro inteiro com trabalhos dos subprojetos da Unifei. Esse livro foi coordenado pela professora Flávia Marcato, que era a nossa coordenadora institucional, e assim, é o fruto realmente de um trabalho consistente, com uma duração efetiva, né, para você desenvolver realmente um projeto que tem começo, meio e fim, né, que é o PIBID que a gente acredita e que a gente ainda sonha que volte, né. Isso aqui é um pouquinho do grupo, que foi muito coeso, nós tivemos poucas saídas e entradas, né, a maioria iniciou e terminou. E aí vem a ruptura, né, com novos editais que passam a ter duração de apenas 18 meses, né. No antigo PIBID, a gente podia estudar, compreender, avaliar, reavaliar, contextualizar, discutir, aceitar, mudar, escrever sobre a própria prática, né, e a gente possibilitava esse estreitamento entre o que se aprende na academia e o que se trabalha, né, na prática diária da escola. E o que a gente percebeu, né, até pela produção do livro e de todos os eventos que a gente pôde participar, é que foi, assim, possível realizar profundas reflexões, discussões, e tínhamos recursos, né, recursos para produzir, para divulgar, para levar oportunidades de aprendizagem para os alunos da escola. Então, foram produções acadêmicas importantes, né, para a formação de professores. A partir de 2018, a gente se vê sem verbas, porque na Unifei nós optamos por entrar com um subprojeto do PIBID e um do Residência, para que a gente conhecesse também o Residência, para poder criticar estando dentro dele, né, sabendo como ele funciona. E com esse tempo reduzido, então nós precisamos nos reinventar, né? Optamos por essa participação em um subprojeto, um projeto de cada um, tivemos os 2 aprovados, mas aí depois que estava tudo certo, tudo começando, ficamos sabendo que para ter verba, teríamos que ter optado por apenas um programa e ter 2 subprojetos. Como nós resolvemos ter um de cada, fomos penalizados e ficamos sem nenhum centavo para investir. Então foi bem mais complicado, mas como a gente é professor, né, a gente dá um jeito e consegue trabalhar assim mesmo. Então, em 2018, 2019, eu não participei do PIBID, que aí optei por trabalhar dentro do programa Residência Pedagógica, com tempo curto, verba zero, né, como eu já coloquei.
E nesse programa, a gente tinha como escopo a imersão da realidade escolar como uma estratégia de valorização da experiência e da formação docente, né? Entendendo a experiência no sentido de La Roça, né? Experiência como aquilo que nos passa mesmo. Então, essa experiência docente como um caminho mesmo para a valorização e o fortalecimento da profissão docente. E aí nós começamos realmente um trabalho assumidamente interdisciplinar, entre ciências biológicas, física, matemática e química, tendo como temática os letramentos, né? Então, procuramos trabalhar na perspectiva dos letramentos. Como eu disse, também tivemos PIBID, mas eu optei por conhecer o programa Residência Pedagógica e outros colegas da instituição que conduziram o PIBID. Então, nós trabalhamos com diversas abordagens, né, CTSA, pedagogia de projeto, ilhas interdisciplinares, que é um conhecimento que a gente da matemática não domina muito, né, o pessoal das ciências se relaciona mais com essas abordagens, né, mas por a gente ter assumido essa perspectiva, né, da interdisciplinaridade, desse trabalhar conjunto mesmo entre as áreas, nós da matemática nos envolvemos muito também, tivemos a oportunidade de conhecer essas abordagens, né? E a partir daí começamos então a entender, né, a função da escola, né, de atuar como de forma efetiva no desenvolvimento e na formação da sociedade a partir de diferentes e múltiplas linguagens, né? Isso é pensar o multiletramento na escola, e as nossas propostas, então, utilizaram espaços diversos, quadra, praça, pátio, laboratório, recursos, novamente, né, como softwares, meios digitais, muitos aplicativos, práticas inovadoras pautadas em investigação, experimentos, exposições, rodas de discussões também. E nessa ideia, né, da Silva, que vai falar que quando os sujeitos se valem das práticas de leitura e escrita em suportes diferenciados, em meios físicos ou virtuais, para lidar com linguagens múltiplas de aquisição e transformação de conhecimentos, alcança-se o multiletramento. Então, a gente desenvolveu esse 1 ano e meio de projeto nas escolas, buscando essa ideia do multiletramento, né, pautados na ideia do multiletramento. Eu trouxe aqui imagens de alguns projetos, foram muitos projetos, eu trouxe apenas aqueles que envolveram mais diretamente a matemática, né? Nós foram 24 alunos bolsistas e mais os 6 voluntários, né? Que na época o edital passou a ter a figura do voluntário. E desses 24, apenas 5 eram da matemática, porque como houve aí a concorrência, né, entre PIBID e residência pedagógica, os nossos alunos da matemática são poucos e a gente ficou com um número bem reduzido de alunos da matemática, então não tem tantos projetos envolvendo diretamente a matemática. Esses projetos já foram desenvolvidos durante a ambientação, né? A gente optou por fazer a ambientação deles, não só estudando a escola, mas já interagindo por meio de um projeto interdisciplinar. E fomos muito felizes nessa escolha, a gente acha que funcionou muito bem, porque eles tiveram a oportunidade, né, de conhecer os professores, os alunos, e se integraram muito bem às escolas. E isso foi em 2018, né, já de agosto para frente, que foi quando a residência pedagógica se iniciou. Em 2019, os nossos residentes, então, participaram de diversificadas ações relacionadas à docência, porque a residência pedagógica previa uma imersão na escola ainda maior do que o PIBID, né? Embora o tempo seja reduzido de 1 ano e meio, o tempo dentro da escola era muito grande, para que eles cumprissem todas as horas, né, exigidas, que eram 440 horas, exigidas pelo edital. Então, eles se envolveram em muitas ações da escola, desde monitoria, simulados, organizaram laboratórios com atividades,
programaram visitas e atividades práticas no laboratório da universidade, trazendo os alunos também, montaram feiras, exposições, elaboraram, corrigiram avaliações, né? Fora as regências mesmo que eles tinham que desenvolver. E foram feitos também muitos projetos interdisciplinares envolvendo a matemática, na sua maioria gestados no âmbito de uma prática de ensino interdisciplinar que a gente tem aqui na Unifei desde 2017. Nessa prática de ensino, nós temos, no mesmo ambiente, alunos das 4 licenciaturas, né? Cada um num semestre diferente, mas porque cada curso tem uma disciplina, e nós juntamos essas disciplinas num único horário, num único ambiente, para que os alunos trabalhem juntos, né? A gente une os alunos das 4 licenciaturas para trabalharem juntos. E surgiram vários projetos, né, com temas diversificados, como agrotóxicos, fármacos, dança e geometria, fotografia, estudo sobre os aparelhos celulares, e tudo isso juntando mesmo com as outras áreas, e nesse caso não eram necessariamente projetos feitos apenas por residentes, eles também envolviam os alunos que faziam parte dessa disciplina, né? E houve também as ações disciplinares, em sua maioria gestadas aí nas práticas de ensino, né? Então, sobre diversos temas da matemática, como vocês podem ver aqui. E assim, o que eu quero destacar, né? Quais as contribuições dessas ações do programa para a formação de professores de matemática na Unifei? Diferente do PIBID anterior, em que eles só acabavam se envolvendo mais apenas com o professor supervisor, por ser da área, né? Como agora eles estavam misturados, então eu tinha um grupo numa escola com as 4 áreas, sob a supervisão de um professor de uma área. Então, eles tinham que atuar na sala de outros professores. Isso provocou um envolvimento de outros professores das 3 escolas com os projetos, né? O contato com os alunos, com os professores, os espaços da escola, os gestores. A gente percebe que isso se ampliou pela perspectiva interdisciplinar adotada, né? E eles puderam ter uma percepção da complexidade do trabalho da sala de aula, as limitações da estrutura, né, para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, principalmente. Então, assim, como eu disse, a gente se reinventa, né? E conseguimos aí fazer do limão, né, que era esse encolhimento do programa, uma limonada, ou seja, aproveitar mesmo esse curto espaço de tempo para conhecer tudo que foi possível dentro da escola. Então, o desenvolvimento desses projetos interdisciplinares e das ações disciplinares foi possível graças ao envolvimento dos docentes orientadores com as disciplinas de prática de ensino. Porque, por agora, a gente tem um espaço muito reduzido de tempo, né, para desenvolver os projetos na escola, a gente não tinha mais aquele tempo de preparar nas reuniões, de conversar, vamos todo mundo analisar o projeto. Então, tinha que chegar coisas mais prontas. E onde foi o espaço que a gente conseguiu para começar, né? As práticas de ensino, os professores, os docentes que estavam envolvidos com as práticas de ensino, e até colegas também, que não eram do residência pedagógica, né? Mas também permitiam que tudo que fosse produzido nas práticas fosse levado para o residência pedagógica. E aí tudo também era passado pelo grupo, discutido, né, revisado na medida do possível, mas não tinha mais aquele tempo tranquilo de preparar ali dentro do grupo, né? Isso foi preparado nas práticas de ensino. O que tem o seu lado positivo também, porque aí envolveu o programa com as práticas de ensino. Então, elas foram, na verdade, o verdadeiro espaço de criação, né? Que o tempo do programa já não permitia mais. Aqui eu só coloquei, mas também depois fica a apresentação aí para quem quiser. No mesmo molde, né, que a gente tinha feito o blog do PIB de matemática, cada escola fez uma página no Facebook divulgando os projetos, os trabalhos, né? Então, aqui a gente fez por escola, porque aí não era por área. E em 2 dessas escolas a gente tem
licenciandos e, consequentemente, projetos envolvendo a matemática. E, novamente, a gente pôde participar de um livro, agora numa perspectiva muito mais reduzida, né? Lá no PIBID inicial, a gente teve um livro inteiro só das experiências do nosso PIBID, enquanto aqui a gente tem um único artigo num livro nacional, um livro do IFRN, que juntou, né, ali experiências de quase todo o Brasil, né? Então, um artigo foi o que a gente conseguiu produzir nesse 1 ano e meio, que fica um tempo muito mais curto e tal, né? Tivemos, lógico, muitos trabalhos também enviados para congresso, do próprio evento, dentro do próprio Residência, muitos projetos de TCC foram desenvolvidos, né? Porque o Residência, como ele pega os alunos de final de curso, então muitos já estavam na fase de concluir seu TCC, então muitos foram desenvolvidos no âmbito do Residência, o que favorece muito, né, o desenvolvimento dos trabalhos, mas a gente já percebe, assim, uma perda, né, não tem mais o mesmo, a riqueza de resultados que a gente tinha anteriormente. Então, aqui um pouquinho da equipe, aqui tem gente da matemática e também das outras áreas, né? E estou finalizando já, vou apresentar um pouquinho, né, das perspectivas de como a gente está iniciando aí os trabalhos nesse novo edital do PIBID. A gente tem, dessa vez, nós não conseguimos entrar no Residência, por falta de professores mesmo, com tempo, com disposição. Nós somos um grupo pequeno e menor ainda, voltados, né, para a educação e para o ensino dentro da universidade. Quem já ouviu falar da Unifei deve ter ouvido falar dos cursos de engenharia. Muita gente nem sabe que tem 4 licenciaturas lá e mais uma licenciatura em Física e AD. Então, a gente não tinha pernas mesmo para estar nos 2 programas e optamos por montar 2 subprojetos, um articulando matemática e física e outro articulando química e biologia, né, pelo PIBID. Então, mais uma vez, sem verba, com tempo curto, e agora para ajudar sem a escola, né? Em tempos de pandemia, nem a escola a gente tem. Então, o que a gente está conseguindo fazer nesse contexto? Nós iniciamos em outubro, de forma remota, via Google Meet, né, devido ao regime de trabalho remoto, tanto da universidade quanto da escola. Nós optamos, então, por não ter esse contato, né, com a escola, de fazer um período de formação, envolvendo estudos sobre o PIBID, né, para dar um significado do que é o PIBID hoje, que já é uma continuação de uma história tão bonita, né? Então, estudo sobre o que é o PIBID, o que é um portfólio. Estamos trabalhando com análise de projeto político-pedagógico das escolas, de regimento, índices de avaliações externas, estudo sobre a BNCC, o currículo de Minas Gerais, estudo sobre esse contexto, né, do ensino remoto, suas consequências também. Hoje tivemos um encontro para falar um pouco sobre sequência didática, né? E pretendemos aí também trabalhar ainda a questão da interdisciplinaridade, do ensino por investigação, que embora a gente não esteja, como no Residência Pedagógica, com as 4 áreas articuladas, nós estamos trabalhando a interdisciplinaridade de 2 em 2, né? E a nossa proposta de trabalho, então, é interdisciplinar, né, dentro do subprojeto entre a matemática e a física, nessa perspectiva do ensino por investigação, e nesse descompasso total, né, que agora a gente ficou com a escola, a universidade, a Unifei vai encerrar o ano em dezembro, a escola vai encerrar o ano em janeiro, aí a escola para em fevereiro, a Unifei volta só em abril, então está um descompasso total, e por enquanto o que a gente tem planejado é que nos meses de janeiro, fevereiro, eles estarão elaborando planos de aula, projetos interdisciplinares, né, que abordem os temas com maior defasagem de aprendizagem, de acordo com o que a gente
percebeu no estudo dos índices e também a partir da percepção dos professores supervisores, né, que conhecem melhor do que ninguém as suas turmas, nesse período remoto principalmente. E diante, né, desse contexto de pandemia em que a gente vive, não dá nem para responder essa pergunta. E depois, o que vocês vão fazer, né? Nos resta planejar aí um dia de cada vez para que a gente aguarde, né, as cenas dos próximos capítulos aí para ver o que a gente vai poder fazer efetivamente diante dessa ameaça aí. E as minhas considerações, né, muito breves mesmo, a vontade que a gente tem era que voltasse, né, o PIBID de verdade, mas com esse governo a gente não vê muitas perspectivas, e talvez uma alternativa, né, que eu deixo aí como uma proposta para a gente discutir aqui no fórum, se os programas sobreviverem, né, a esse governo, não sei, talvez a gente pensar e lutar aí por um contínuo entre o PIBID e o RP, com duração de 4 anos, sem ser esses editais quebrados, né? Pode até se transformar, olha, até 2 anos é PIBID, depois vira residência, mas que a gente tivesse uma continuidade maior, né? Voltasse a ter algo parecido com o que a gente tinha antes. Não sei, talvez seja uma bandeira aí para a gente levantar. E aqui algumas referências e a minha gratidão, né, por esse convite, por essa oportunidade. Mais uma vez, agradeço aí a toda a diretoria da SBEM por essa oportunidade e a todo mundo que está aí para a gente poder conversar. Professora Eliane, a gente que agradece a sua fala, assim, uma fala bastante esclarecedora que, na minha visão, trouxe uma trajetória aí da linha do tempo entre os programas, né, e todos os projetos que vocês realizaram aí na Unifei, muito interessante, e nos leva a refletir também sobre o futuro desses programas tão importantes aí para a formação dos nossos alunos, né? Certamente teremos muitas questões aí para você responder daqui a pouquinho. A gente vai dar continuidade aos trabalhos agora e aí as questões mais adiante. Então, agora eu convido o professor Marco Antônio Escher. O professor Marco Antônio Escher, ele possui graduação em licenciatura em matemática pela Unesp de Rio Claro, mestrado e doutorado em educação matemática pela Unesp, é professor associado 1 do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Juiz de Fora, membro do corpo docente e atual vice-diretor do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da UFJF e membro do Conselho do Centro de Ciências da UFJF. Coordenador do PIBID, Subprojeto Matemática da UFJF, foi coordenador da Universidade Aberta do Brasil, licenciatura em Matemática, entre os anos de 2011 e 2012, coordenador do Laboratório de Ciências e Educação Matemática, no Centro de Ciências da UFJF, e do Laboratório Virtual de Pesquisa em Educação Matemática. É líder do grupo de pesquisa sobre materiais e ambientes em educação matemática, no CNPq, atua como professor desde 1989, iniciando na rede pública de ensino básico e na rede privada. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em educação matemática, atuando principalmente com os seguintes temas: educação matemática, tecnologias, informação e comunicação, paradigma, indiciário, feiras de matemática, materiais didáticos manipuláveis, laboratórios de educação matemática, aprendizagens em espaços formais e não formais, e formação continuada de professores que ensinam matemática. Atua como parecerista em revistas da área e é atual consultor da CAPES na área de ensino. Professor Marco Antônio Escher, é um prazer contar com a sua presença. A palavra é sua. Obrigado, Rogério. Prazer é todo meu estar aqui. Parabenizo a professora Eliane Matesco pelas palavras aí que me antecederam.
Cumprimento também, além do Rogério, o Gabriel, que está nos ajudando aqui, né, na técnica. Agradeço ao professor Dr. Gilberto Januário também pelo convite e a própria diretoria da SBEM pelo convite feito. Muito obrigado, é uma honra. Eu acho que tudo que a SBEM faz, seja ela nacional ou qualquer uma de suas regionais, é uma coisa muito importante para a educação matemática, né? E aí me sinto bastante lisonjeado pelo convite. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Cadê? Só um minutinho. Eu acho que já está. Isso, já está aparecendo. Bom, eu só coloquei aqui algumas coisas para a gente situar sobre a mesa. Eu não fiz um título especial à minha fala, mas se eu fosse colocar aqui, colocaria ali as contribuições que nós pudemos observar na UFJF, na Universidade Federal do Juiz de Fora, né? E aí, vamos começar aqui. Bom, a professora Eliane fez um brilhante histórico, né? Eu só queria resgatar um pouquinho antes, por conta de que a Universidade Federal do Juiz de Fora pôde entrar no PIBID na sua segunda edição, não pela minha coordenação, mas com a coordenação de outros professores. Eu queria mostrar esses números para a gente entender também, assim como a professora Eliane disse, da importância desses projetos, né? Então, o PIBID teve seu primeiro edital em 2007, a UFJF inicia em 2008, no segundo edital, e eu acredito que o PIBID e a residência pedagógica são dois programas que envolvem tanto a iniciação inicial quanto a continuada, né? Mas a UFJF decidiu não aderir à residência pedagógica, que é um projeto que veio em 2018. Por outro lado, a UFJF também criou um programa muito interessante, está no seu segundo ano, eu não vou falar sobre ele, mas é o Residência Docente, que é um programa, assim, resumindo muito, é um programa semelhante ao que o aluno de medicina faz ao finalizar o seu curso, que ele faz uma residência. Então, seria a residência docente, com bolsa, e um programa bem interessante. Eu acho que existem 2 no Brasil, se eu não me engano, mas esse não é a minha parte aqui. E trouxe também os editais em que nós participamos, e com alguns números. Me desculpe aí pela colocação dos números, espero que seja fácil de ver, mas então, como eu disse, no edital que saiu em dezembro de 2007, para início em 2008, nós não entramos, a universidade não entrou, e aí a Eliane falou sobre custeio, né? Então, só para ter uma ideia, nesse edital de 2008, cada área poderia gastar até R$15 mil por ano para custeio, e aí envolvia uma série de coisas. Eu coloquei esse número porque no projeto de 2018 nós pudemos contar com o custeio, que foi mais ou menos R$1.200 por ano por área. Então, uma diferença muito grande, né? Então, você divide aí 1.200 por 2 escolas, uma série de atividades, resumindo, também não deu para fazer muita coisa, né? Então, a gente vê aí, de 2008 para 2018, nesses 10 anos, uma diminuição de verba muito grande. E aí, se a gente acompanhar no slide, nós temos como é que foi a atuação da UFJF nesse tempo, né? Então, inicialmente com 4 áreas, né? 8 escolas envolvidas, 30 bolsas, e nós tínhamos aproximadamente 7 alunos de matemática do presencial,
né? Em 2012, esse pulo de anos, né, porque existiram alguns editais no meio disso, mas é como se fossem editais complementares, né? Não uma mudança estrutural. Em 2012, houve uma expansão, nós pudemos ter 14 áreas envolvidas, com 22 escolas, 160 bolsas e mais ou menos 24 alunos de matemática no presencial e no EAD. Em 2013, houve uma expansão também para 22 áreas do conhecimento, 40 escolas envolvidas, 270 bolsas, onde durante todo esse tempo, de 2013 até 2017, início de 2018, né, mais ou menos, quando houve o corte, né, do PIBID, mais ou menos 55 alunos diferentes, alunos da graduação, da licenciatura em matemática, naquele momento a licenciatura não era exigida, né? E aí, entre alunos do presencial, EAD, e alguns alunos do bacharelado. Então, 55 alunos passaram pelo projeto. Em 2018, foi o ano que eu assumi a coordenação, nós tivemos 13 áreas, e aí já há uma mudança na nomenclatura para núcleos, né? 27 escolas envolvidas, houve um corte de bolsas, nós fomos para 216, embora nosso projeto gostaria de ter 316 bolsas, se eu não me engano, e nós tivemos 25 alunos de matemática no presencial e EAD, né? E nesse último edital, 2020, nós temos 10 áreas envolvidas, houve um outro corte, né? 18 escolas, 144 bolsas ao todo no projeto, e nós temos 17 alunos da matemática, do presencial e do EAD. E aí eu coloquei, para não esquecer, a verba de custeio que nós tínhamos, pelo menos no edital passado, e tenho dúvida se teremos esse ano, infelizmente, né? Os editais, para quem não conhece, os 2 últimos editais pediam que a área mostrasse um total de 24 alunos, né, a possibilidade de 24 alunos, 3 núcleos de 8, e, infelizmente, não é a realidade dos cursos de matemática, né? Nós temos 24 alunos nas condições que o projeto do edital do PIBID solicita, né? Que é um aluno da licenciatura em períodos iniciais, né? Até 50%, 60% do curso de matemática. E aí, então, isso é bastante difícil. Então, como a professora disse, nós também fizemos reorganizações desses núcleos, subprojetos, e só que dessa vez, diferente do 2018, onde havia uma relação maior entre esses subprojetos, a reorganização se deu de forma mais separada, que eu vou explicar mais adiante. Bom, e aí, só para a gente pensar, né, nessa importância desse projeto, nós temos aí 11 anos de projeto, né? Por ele passaram 4 ou 5 coordenadores da área de matemática, ou seja, pessoas que se colocam, né, para pensar o projeto como um todo, né? Mais de 20 escolas envolvidas, ao todo, mais de 10 professores supervisores envolvidos, né, porque alguns puderam estar no projeto mais de 2 anos, mais de 3 anos, né, alguns permaneceram no projeto, e com isso, esses alunos do PIBID, esses supervisores e coordenadores, estiveram assim, passaram por eles mais de 1.500 alunos da escola pública, né? Então, é uma experiência muito grande. Infelizmente, como a professora disse, alguns editais foram interrompidos, e aí, então, a gente, às vezes, não consegue ter esse contínuo, né, do projeto e ter toda essa magnitude que ele tem, né? Embora eu tenha esses números aqui, eu não consigo traçar aí um histórico que eu possa alimentar as ações de umas às outras, né? E aí, eu creio que passaram por esse projeto cerca de 120 alunos da graduação em matemática da UFJF. Ou seja, 120 alunos puderam experimentar
está no projeto PIBID, o que é uma coisa muito interessante, né? Bom, no projeto do PIBID, em relação à formação inicial, eu acho que ele tem 3 objetivos iniciais. Eu vou trazer isso aqui para poder dar como um exemplo do nosso projeto, né? Então, elevar a qualidade da formação inicial nos cursos de licenciatura, o que é muito importante, né? Inserir os licenciandos no cotidiano escolar, criando oportunidade, né, de criação de experiências metodológicas, usar tecnologia, superar problemas da sala de aula, além daqueles que eles já trazem em sua experiência enquanto aluno, que inclusive não faz muito tempo, né, por conta dessa proximidade das séries, dos períodos iniciais em que ele está. E contribuir para a articulação entre a teoria e a prática necessária à formação dos docentes, né, pensando na formação desses alunos. Bom, trazendo um pouco para o nosso projeto, como eu disse, nos projetos anteriores a 2018, eu não estava na coordenação, e a partir de 2018 pude desenvolver um projeto de 2018 até, eu errei, que vai até 2021, né, com 2 projetos que quase que também, aliás, eles têm aí uma ruptura entre os 2, né, um acabou em 2020, em janeiro, e o edital de 2020 só reiniciou em outubro deste ano, né, então essa ruptura novamente. Bom, esse é o título do projeto, né? Integração Escola-Universidade na Formação de Professores de Matemática, e ele vem de 2 constatações, né? A primeira constatação de que as salas de aula são ambientes diversificados e propícios para o aparecimento de novas ideias e discussões acerca dos significados que assuntos relacionados ao processo de ensino e aprendizagem possam produzir. Essa é uma constatação. A segunda infelizmente, o distanciamento que a universidade, ou o que se faz nela, e a escola possuem, né, infelizmente. A não ser pelo fato de que em um são formados profissionais que atuarão nesse segundo local, né, na universidade, escola. Então, esse é o único elo que fica, infelizmente, na prática, né. Nós temos 4 objetivos. O primeiro objetivo, criar um ambiente de cooperação universidade-escola, né? A criação de ambiente de estudo, pesquisa, elaboração e prática entre os diversos atores que compõem esse cenário, alunos, professores, supervisores e a coordenação, e os alunos, né, das escolas. Proporcionar aos graduandos em matemática, além do contato com o ambiente da escola básica, uma relação mais direta com as práticas ali desenvolvidas, e possibilidades de sua intervenção nessa realidade, baseado nos estudos e orientações proporcionados pelo grupo nas reuniões e nesse projeto, né? Quer dizer, ou seja, onde a teoria se faz presente. E estabelecer possibilidades em que seja o professor da sala de aula responsável pela disciplina na escola básica, ou o aluno graduando em matemática, a prática de pesquisar, ou seja, o professor supervisor e o aluno do PIBID vão ter essa prática de pesquisar, agir, refletir nesse ambiente, né? Então, acho que são esses 4 objetivos desse projeto. E nós fizemos esse projeto com 3 fases, né? E vejam que esse projeto foi escrito, claro, antes da pandemia, né? Então, ele tinha a fase de ambientação, a fase de inserção do bolsista no ambiente escolar, e a fase de aperfeiçoamento do bolsista no domínio da língua portuguesa, por conta de que essa escrita e a reflexão sobre essa escrita é muito importante, né? E a matemática não está sozinha, né? E essas fases foram divididas em estratégias e em ações. Eu vou passar rapidamente aqui essas estratégias, né? A primeira fase de ambientação, como é que a gente pensa isso, né? Que é a apresentação dos bolsistas aos supervisores,
à discussão das normas da escola, na comunidade escolar, aos estudantes e ao entorno escolar, pensando que tudo isso é muito importante, né? A escola é de um bairro, isso tem uma característica diferente da escola de outro bairro, né? Isso tem que ser levado em conta. Então, essa seria a nossa primeira fase, né? Ela só tem uma estratégia. Já a segunda fase tem muita estratégia, tem 7, ficou pequenininho aí, me desculpem, mas seria a parte prática, né? Então, a inserção dos bolsistas nas linhas pedagógicas da escola, no estudo do projeto político, participação em reunião pedagógica, conselho de classe, reunião de pais, o diagnóstico escolar, fazer a avaliação sobre os saberes que estão presentes naquele ambiente, planejar o diagnóstico da realidade escolar, cronograma de atividades, as reuniões para oferecer o fundamento teórico a esses alunos, e inclusive nós colocamos alguns cursos, né, e leituras, né, para essa formação. A gente está programando, por exemplo, para janeiro, um curso com o GeoGebra e o Scratch, né, para eles. A elaboração de atividades planejadas, né, e a produção de material didático e tudo mais, a observação da prática docente e a divulgação, o que é muito importante também, né? A divulgação das nossas ações é um processo muito importante. E a terceira fase, né, essa parte da escrita, né? Então, o desenvolvimento da expressão oral, seja nas reuniões, né, na fala, a expressão da fala, a expressão da escrita e a expressão da leitura. Com essas 3 fases, a gente entende que esse aluno ele está participando de um projeto, ele está estudando esse projeto e conhecendo mais, né, dentro daqueles objetivos que a gente traçou. E as avaliações são por meio dos relatórios, das reuniões que participam e dos diários de campo que eles têm também, que fazer a entrega tanto para a coordenação quanto para os supervisores, né? Então, em linhas gerais, seria a cara, né, do projeto que a gente estruturou em 2018 até início de 2020 e 2020 até 2022, né? O edital de 2018, já com essa nova configuração que a professora Eliane comentou, né, com a vinda da residência pedagógica, ou seja, fazendo com que haja uma diferenciação, né, dos alunos em 2 projetos, o que não acontecia antes, né? Isso nos trouxe desafios, por exemplo, como trabalhar em sala de aula com alunos que estejam nos períodos iniciais, né? Só pulando um pouquinho, já para o outro edital, nós temos alunos nesse edital que tinham 2 semanas de aula no curso de matemática, né? Isso traz desafios, mas também traz conquistas muito interessantes, que pelo menos na minha interpretação, a possibilidade do aluno estar convivendo com aquele objeto desde o seu primeiro dia de aula, né? Isso é muito interessante. Eu sempre digo que o aluno de medicina e o aluno de direito, ele se sente médico e se sente advogado desde o primeiro dia de aula, né? Seja pela vestimenta, seja pela discussão no curso. E eu me lembro do meu curso de graduação, que eu tenho muitas boas lembranças, mas que eu acho que a gente se sentiu professor, talvez, nos últimos semestres, né? E olha lá, né? Com alguma diferenciação, com certeza, em relação à medicina e o direito, né? Uma diferenciação financeira bastante grande. Bom, então, é um desafio, né? Você trabalhar com um aluno que acabou de entrar na universidade, que vem com todas as suas experiências escolares enquanto aluno, há pouco tempo, né, do ensino fundamental e médio,
vem com os exemplos dos professores que ele tinha, né, que ele teve até o momento, e, ao mesmo tempo, com uma vontade de agir, né, o que é muito interessante, que é muito importante. A questão do projeto ser 18 meses, que a professora comentou também, a dificuldade que é essa questão dos 18 meses, e aí, por exemplo, uma coisa que ela comentou também, que o projeto começou agora, e aí vem essa coisa dos férias escolares e não sei o quê, e aí como é que a gente fica nesse projeto, nesse cenário, né? A questão de pouca verba para custeio, como eu disse, talvez aí R$ 1.200 por área, alguma coisa assim, se acontecer. E nós tivemos um problema muito sério no edital de 2018 e 2020, queria deixar registrado aqui, que de repente a CAPES desautorizou a alteração de alunos no projeto. Então, alguns alunos precisaram sair do projeto e nós não pudemos substituí-lo. Então, nós praticamente, em uns 5 meses, mais ou menos, finais, nós estivemos com a falta aí de 4 a 5 bolsistas. O edital anterior, nós tivemos a possibilidade de compor o subprojeto com os alunos da computação, o que foi uma experiência muito interessante também, né? Eles têm uma realidade diferente da nossa, né, de atuação diferenciada nas escolas, porém muito interessante do ponto de vista de elaboração de atividades. Bem interessante mesmo. Mas eu vou deixar um pouquinho de lado essa fala. Algumas ações e resultados do projeto 2018-2020, né? Nós tivemos grupos de alunos que acompanharam alunos com dificuldades de aprendizagem, e aí houve uma atenção especial e bem interessante. Infelizmente, a aluna que tinha essa dificuldade saiu da escola e nós não pudemos finalizar o projeto com ela, né, inclusive na parte de escrita. Grupos de elaboração de atividades relacionadas à educação financeira na escola, que foi bastante interessante. Grupo relacionado à aplicação e elaboração de materiais e atividades em geometria. A tentativa de montagem de uma horta da escola e relacionar esse projeto com a educação financeira e com a merenda da escola, né? Foi um projeto interessante com a professora lá. Infelizmente, nós tivemos alguns boicotes na escola e do ponto de vista político, e nós não pudemos chegar também ao final com uma... Não que não tivéssemos chegado a uma experiência interessante, mas não no que a gente gostaria de ter, né? Tivemos a participação dos alunos na UFJF na praça, que foi uma atividade bem interessante, onde todas as pesquisas foram levadas à praça, uma praça pública, e o PIBID estava lá. Participação na Semana da Matemática, fizemos uma feira de matemática, publicações no Fórum PIBID, que é um evento do Fórum PIBID, e outros eventos, né? Como também a professora disse, foi muito difícil trabalhar num projeto com apenas 18 meses, né, e com todas essas dificuldades, né, mas com uma aprendizagem muito grande para todos. E aí chega o edital 2020-2022, que demora para começar aí, né, ele poderia ter começado antes, mas veio a pandemia para a gente repensar todo o projeto. Dá licença? Como fazer tudo aquilo que a gente imaginou, agora nesse contexto pandêmico, né? Como fazer essa prática nas escolas. Então a gente teve que se reaprender, né, ao uso das tecnologias, e acho que nós estamos reaprendendo ainda a fazer tudo isso, né? Nossa composição hoje está em uma escola municipal e uma escola estadual, com o professor Alex
na Escola Municipal Santa Cândida, aqui em Juiz de Fora, e 8 bolsistas, e a Escola Marechal Mascarenhas de Moraes, que é a professora Raquel, na verdade com 9 bolsistas, eu errei ali, nós temos uma colaboradora, e esses são os nossos bolsistas, que eu insisto que eles coloquem as fotinhos lá no Google Sala de Aula, mas eles não colocam, né? Mas eu presencialmente conheço talvez 4 ou 5 desses 17 bolsistas, porque estavam no outro projeto, então eles podem caminhar alguns meses neste edital, né? Mas muitos deles eu não conheço. E está sendo uma experiência muito interessante. E como eu disse, muitos deles são alunos que ao iniciar o projeto PIBID, tinham apenas 2 semanas do curso de matemática. Então, isso é um desafio bastante grande. E aí, nesse reaprender, nós estamos usando o Google Sala de Aula, né? Onde nós temos um ambiente, uma sala de aula, onde está eu como coordenador, os 2 supervisores, a Raquel e o Alex, e os 17 alunos, bolsistas, 17 bolsistas, alunos e alunas, onde eu tenho a minha área, e os 2 coordenadores também, os supervisores têm as suas áreas e as suas atividades. Esse é um local, né, onde nós nos comunicamos também, além do WhatsApp, e aonde nós registramos as nossas atividades, as nossas gravações das nossas reuniões, os relatos das reuniões, e aonde também temos alguns textos colaborativos, em colaboração, né, escritos em colaboração, que estão sendo produzidos ali, né. Só para vocês terem uma ideia, né, eu tentei fazer 2 quadros do que está acontecendo em cada uma das escolas. Me desculpem pela letra pequena, mas, na verdade, a Escola Estadual Mascarenhas de Moraes é uma escola que segue as diretrizes do Estado de Minas Gerais, que está com um programa chamado REAMP, Regime Especial de Atividades Não Presenciais, e com um projeto chamado PET. E aí, então, essas são as coisas novas, né? Então, esses alunos do PIBID tiveram, de uma hora para outra, além do nosso projeto, conhecer toda essa realidade do ponto de vista que a pandemia trouxe à escola estadual, né? Então, eles estão conhecendo tudo o que está acontecendo, participando de reuniões online com a escola e fazendo tudo o que a gente planejou fazer de maneira digital, né? Então, por exemplo, conhecer a escola. Eles foram lá no Google, naquela ferramenta do Google, então passearam, viram fotos, foram ao site, conversaram com pessoas e produziram ali um texto sobre isso, né? Estão fazendo a análise das matrizes curriculares, tiveram uma avaliação diagnóstica que foi feita pelo governo estadual, e eles estão analisando essa avaliação diagnóstica, e estão avaliando também esse PET, né, que é o programa que o governo estadual fez para tentar aí colocar a escola em andamento, né, inclusive com atividades em TVs e tudo mais, né? E aí com muitas críticas, plano de estudos tutorados, né? Com muitas críticas, porque uma das realidades desse projeto é de que o professor tem pouca autonomia nesse projeto, pouco ou quase nenhuma autonomia nesse projeto. Por outro lado, nós temos a Escola Santa Cândida, com o professor Alex, aonde nós já temos uma inserção maior do professor junto aos alunos, né? O que não diminuiu, por exemplo,
a não participação desses alunos nos projetos, dos alunos regulares de cada uma das escolas, né? Há uma evasão muito grande das atividades, não só do PIBID, mas das atividades de um modo geral, dos alunos que participam das salas, né, das escolas nesses tempos, né, uma evasão muito grande. E aí, por exemplo, eu queria elencar, também fizeram com essas mesmas dificuldades, a análise das matrizes curriculares, né, e desses ambientes escolares, do bairro e tudo mais, e queria ressaltar 2 projetos, né, um projeto temático, que vai ser desenvolvido agora em janeiro, né, na Escola Santa Cândida, que é interdisciplinar, que envolve várias disciplinas aí, nesse contexto, cujo tema é Da Janela do Meu Quarto, o que eu achei bastante interessante. E aí, por exemplo, nós temos uma proposta de que o aluno faça fotos a partir da janela do quarto dele, saia e fotografe coisas. A gente vai tentar relacionar isso com a matemática, né, e fazer um projeto em cima disso, espero que dê certo. E nós estávamos tendo que nos aproximar dos alunos. Então, nós também criamos um projeto de tutoria digital, onde nós inserimos os alunos em grupos pequenos de alunos desses professores, para que eles pudessem conhecê-los melhor e ajudá-los nas atividades e fazer algumas intervenções de atividades, de coisas relacionadas à matemática, né? E esse é um projeto que nós estamos bastante confiantes, embora, como diz a professora, nós iremos ter que finalizar esse projeto em breve, porque vai vir as férias escolares e outra turma nesse ambiente, né? Na questão das leituras iniciais, nós iniciamos com esse livro da Maria André, o que foi muito interessante, por conta de que eles estão conhecendo o que é essa realidade da pesquisa na universidade, estão gostando bastante, foi uma surpresa para mim, né, o quanto eles estão gostando dessa leitura. Eu sou um fã desse livro, e achei muito interessante como eles abordaram esse início de leitura, né, desse livro. E depois, logo, logo, estaremos também lendo esse livro de investigações matemáticas do Ponte, Brocado e Oliveira, né, no sentido de que que pesquisa é um ato político, e de que, para realizar era necessário a gente estabelecer essa diferença, né, do que é pesquisar, esse pesquisar usado de uma maneira mais popular, né, eu vou até uma biblioteca e pego um livro ou agora na internet falo de um assunto, com o pesquisar que eles vão estar fazendo em sala de aula, né, observando a sala de aula, observando o aluno, propondo intervenção e refletindo sobre essa intervenção, né, a partir de um referencial teórico. Então, era necessário fazer essa inserção dos alunos, né, nesse ambiente. Do ponto de vista das investigações, da importância do registro dessas investigações, para fazer essa reflexão sobre isso, né, fazer a conjectura e fazer a reflexão e trazer essa prática para a sala de aula desses alunos também, né? E o tipo de atividade que a gente gostaria que fosse implementada em sala de aula, novamente, voltando à dificuldade em que esse aluno está colocado, né, desse início de curso, onde ele não tem ainda contato com essa teoria dentro do curso das disciplinas, por exemplo, pedagógicas do curso de licenciatura em matemática. Mas é um desafio, né? E também entender, né, nesse contexto, para entender as dificuldades do processo de ensino-aprendizagem, as práticas utilizadas e outras, e outras possibilidades, né, que existem outras possibilidades, que eles podem ir além das práticas que foram usadas com eles mesmos,
né? Ou elas mesmas. Então, e de que esse processo apenas de ensino pode não levar à aprendizagem. Então, é um desafio bastante grande fazer com que isso seja entendido por esse grupo, né? Talvez esse o maior objetivo do projeto. E eu queria trazer um exemplo aqui, né, disso que já está acontecendo, com uma semana de eles se apresentando dentro dos ambientes de WhatsApp para os alunos, e já de uma interação entre eles, né, havendo já interação de ajuda no exercício, de reflexão sobre alguma coisa. Aqui nós temos já um aluno, um PIBidiano, já interagindo de uma maneira, usando a escrita ali, né? Coloca ali -x e não sei o quê, passa para lá, não sei o quê, e de repente a menina, Ana Carolina, consegue entender e resolver o problema que estava com ela lá, né? Então, essa aproximação nos é bastante importante. E, na verdade, essa aproximação tem dupla objetivação, né? A primeira, nessa tutoria, né, nessa monitoria com relação aos problemas de matemática que eles estão enfrentando, né, para aprender essa matemática, e também para aproximar o PIBidiano desses alunos e saber a realidade deles, né? Se eles têm computador em casa, se não têm, se eles têm ambiente para isso, se trabalham, se não trabalham, ou seja, qual é o horário que a pandemia e a situação pandêmica deixou para esse aluno para ele fazer matemática. Eu estava comentando com os alunos, e aí, né, a dificuldade em conseguir esses alunos para participar dos grupos, né, de tutoria. E aí eu estava dizendo que a pandemia tirou a parte melhor da escola, e aí é uma crítica à escola mesmo, né? A gente sabe que o ambiente escolar, do ponto de vista do que ele está, do objetivo dele, está bem aquém, né? Então, a coisa que o aluno com dificuldades financeiras, né, com todas as dificuldades sociais em que ele e as barreiras sociais em que ele tem que passar, a escola é um ambiente para encontrar amigos, né, para conversar, para trocar experiências, para conhecer pessoas. E a pandemia tirou exatamente isso, né? E deixou para ele a parte mais chata, entre aspas, que é o desenvolver atividades em matemática ou qualquer outra área de conhecimento, né? E ainda mais deixou para desenvolver essas atividades de uma maneira extremamente desconfortável, né? Pelo celular, pelo computador, em horários diferenciados, e é onde ele tem que, agora estando em casa, cuidar também, né, da família, do irmão, de fazer obras em casa, serviços em casa, ou seja, agora ele tem que competir. A escola, que antes ele reservava um tempo para ele, quando ele ia à escola, ela tem que competir com outros afazeres dentro da casa, e outras dificuldades dentro da casa, né? Não que essas dificuldades não existiam antes, mas dentro do ambiente escolar, ela deixava de ocupar aquele momento, né, físico, ocupava o momento da lembrança e do psicológico dele, né? Mas então, esses são os nossos primeiros exemplos aí, né, de uma interação usando o WhatsApp com esses alunos do PIBID e os alunos das escolas que são do 8º e 9º ano e 2º ano do ensino médio das escolas envolvidas. As nossas ações nós divulgamos, né, no Instagram e no Facebook. Inclusive agora vamos fazer com que os alunos também das escolas tenham acesso, né, a essas mídias, para que eles se sintam integrados aí nesse ambiente, né, e que essas mídias sirvam também para
falar dos projetos que estão sendo colocados lá, né? As nossas próximas ações da mídia é falar exatamente desses projetos que eu comentei aqui, e aí das escolas, para que eles se sintam mais amparados, né, por esse grupo. Bom, gente, era mais ou menos isso que eu gostaria de dar, esse histórico aí, né, do PIBID e da possibilidade desse trabalho dentro da UFJF. Agradecer todos e todas pela presença. Eu trouxe aqui uma frase do Castells, eu fiz várias leituras dos textos deles, mas essa é uma entrevista que ele deu há pouquíssimo tempo, onde ele já coloca a questão da pandemia dentro do seu texto, né? E aí o Manuel Castells diz que o mundo já mudou e nunca voltará a ser como aquele em que vivemos, né? Em vários tipos, né, em várias áreas, né, seja social, seja tecnológica e seja na saúde. A única coisa que a gente não sabe é como é que esse mundo será, né? Talvez o melhor seria que o decidíssemos e o construíssemos em vez de nos resignarmos ao seu destino. Com isso, eu já adotei aqui, enquanto a professora falava, eu já adotei a hashtag Volta PIBID de Verdade, porque realmente esses cortes entre um edital e outro não são positivos, a falta de verba não é positiva, a não possibilidade de troca, por algum motivo, de um bolsista nos meses finais não é positiva, a limitação também, né, questiona a criação da residência, do PIBID, poderia continuar sendo um projeto só, isso facilitaria, com certeza, principalmente as universidades federais, né, nesse modelo. E, por último, um registro, né, também, de que esse último edital provocou uma cisão entre as áreas do conhecimento de extrema inabilidade, onde colocou as áreas em duas áreas, as prioritárias e as não prioritárias, e o governo chamou de áreas prioritárias as áreas exatas, matemática, física e as formações da língua, como prioritárias, e filosofia, geografia, história, como áreas secundárias, né? E querendo se desculpar aí pela maneira, né, como se isso não fosse trazer um celeuma muito grande para o conhecimento, né? Todas as áreas são iguais e todos têm que ser tratados da mesma forma. Muito obrigado. Marco Escher, pelas suas contribuições, por trazer experiências para a gente nessa noite, né? E aí agora a gente vai para a sessão de perguntas, né? Parabéns pela sua fala. Lembrando que foi disponibilizado o link para a lista de presença das certificações, ficará aberto esse link até às 23 horas. Bom, a primeira pergunta da Rosana Mendes, ela diz o seguinte: qual é a opinião de vocês sobre essa divisão, desde o edital de 2018, da separação entre estudantes de acordo com os períodos? PIBID, primeiros anos de licenciatura, e residência pedagógica nos finais. Como vocês avaliam essa divisão, que essa divisão pode ser desenvolvida nos programas, além da falta de verba? Posso começar? Pode, fica à vontade. Bom, primeiro quero parabenizar o professor Marco, porque ele trouxe aspectos que a gente fica pensando, né, o que trazer, e não dá tempo da gente trazer tudo. Eu quis contar um pouco da história dessa universidade tão pequenininha que ninguém conhece, né, então quis trazer um pouco dessa história. Mas, assim, brilhante as reflexões sobre esse contexto da pandemia, a sensibilidade aos alunos, e a gente está sentindo muito essa dificuldade também, né?
Aí, em relação à pergunta, eu acho que, assim, a configuração sugerida pelo Residência, ela trouxe ganhos, em termos de aprendizagem mesmo. A gente aprendeu a lidar, e eu acho que ficou até mais claro para a gente a diferença de você desenvolver um projeto para alunos iniciantes, né, o verdadeiro papel do PIBID, e um projeto voltado para alunos em final de curso, que vão mais para as regências, que tem, né, esse contato mais próximo aí da escola. O problema é essa divisão, né, de você ficar dependendo de sair novo edital. Então, por isso que eu propus uma continuidade entre os dois. Poderia existir os dois, mas de forma contínua, que você entrasse no edital já sabendo da continuidade, né? Então, isso eu acho muito difícil. Do aluno passar de um para o outro, não sei, acho que isso teria que ser pensado, mas que a gente tivesse, né, um sentido de continuidade, porque a quebra não nos ajuda. A proposta é interessante, mas a quebra não nos ajuda. E principalmente esse período todo que a gente fica sem, né, sem edital, essa é uma descontinuidade. Complementando, bom, primeiro, eu acho que você trouxe uma contribuição bem interessante da teoria e da prática, né, na sua fala, né? Como você disse, a gente não consegue falar um monte de coisa, né, e não consegue dimensionar até aí na fala, né? Mas eu acho que foi muito importante. Bom, como eu disse no finalzinho, eu acho que realmente a gente não optou por entrar no projeto, né? O grupo de professores, eu não estava ainda nesse grupo, fez uma crítica bastante grande, né, ao projeto. Do meu ponto de vista, essa divisão foi negativa, né? Negativa pensando nas universidades federais e na realidade da quantidade de alunos que nós temos, né? Nós gostaríamos muito de ter 24 alunos da matemática no projeto. Nós temos 16 e com muita dificuldade. Então, se nós tivéssemos que dividir, né, nós não teríamos, com certeza, outros 16 alunos na residência. A gente sabe, dos aspectos é que essa divisão, ela favorece os cursos privados, né, onde entram 40 alunos e depois de 3 anos ou 4 anos saem 40 alunos, né? Então, e essa não é a nossa realidade, infelizmente. Então, eu acho que ela de certa forma, é negativa, né? Você criar características para colocar o seu aluno, né, naquela realidade, eu acho que essas não são boas, né? Eu acho que essa divisão que a professora Eliane coloca, né, de alunos ingressantes, e aí um tipo de atividade, alunos que estão saindo um outro tipo, poderia, por exemplo, ser feito no mesmo PIBID, né? Se tivéssemos três grupos, né, de 8 alunos, e aí você agruparia os alunos assim, ou então faria um outro reagrupamento, né? Acho que isso seria mais fácil de trabalhar. Queria só aproveitar e mandar um abraço para um monte de gente que eu estou vendo aqui, a professora Rosana, minha orientadora, a Mônica, a Cristiane, e um monte de gente. A Fabiana, abração. Aproveitar também para agradecer, eu tenho até aluno aqui participando, e a todos os colegas que estão assistindo, muito bom. Tem mais uma questão, essa questão é internacional, vem lá de Angola, é o Carlos M. Santos, é para o professor Marco Escher. O distanciamento universidade-escola é uma realidade prejudicial na integração. Não percebi os mecanismos previstos ou pensados no projeto para possíveis aproximações. Obrigado, professor Carlos. Eu acho que esse é uma preocupação em todas as ações, né? Como é que a gente está pensando isso? Bom, primeiro nós tivemos
um edital onde nós tivemos 13 supervisores participantes, né? E nós tivemos a grata surpresa de que dos 13 professores participantes, e nós tínhamos que escolher apenas 2, né? Eu acho que 11 eram ex-alunos, tanto da universidade quanto do mestrado em Educação Matemática, né? Então, e esses 2 supervisores atuais são ex-alunos do mestrado em Educação Matemática, no curso onde nós atuamos também. Então, essa possibilidade já nos deixa bastante confiante em conseguir esse resultado. O segundo é essa possibilidade, né, de colocação desse aluno frente ao ambiente de pesquisa, né, quer dizer, estando dentro da sala de aula e promovendo essa discussão do que é pesquisar em sala de aula, da possibilidade de trazer esse professor pesquisador para voltar à universidade para também fazer pesquisa, e da relação deles com outros professores e das atividades implementadas ali, né? Eu acho que essa é a maneira como o projeto tenta fazer essa reaproximação, ou, na verdade, essa aproximação da universidade e da sala de aula, né? Com as coisas teóricas, onde a gente possa refletir dentro da universidade e implementar, e as práticas da sala de aula voltar para a universidade. Nós temos eventos na universidade, né, onde os trabalhos serão mostrados, né? Então, acho que essas relações podem ser efetivadas. Mas eu vou tomar a sua pergunta como uma provocação e que eu gostei bastante. Uma outra questão da nossa coordenadora da Regional da SBEM, a professora Cristiane, ela pergunta para ambos, né, tanto para o professor Marco quanto para a professora Eliane. Ela diz o seguinte: no encontro de ontem, a Flávia evidenciou que os cursos de licenciatura em matemática no estado de Minas Gerais, que fizeram mudanças em seus projetos pedagógicos, mantiveram uma carga horária excessiva das disciplinas de conteúdo, ou seja, aquelas disciplinas de matemática, né, única e exclusivamente de matemática. Ela queria saber se vocês acham que esse pode ser um fator em que os nossos licenciandos demoram a compreender o que é se tornar professor de matemática. Se sim, o que vocês apontam como possível ação para minimizar este fato? Quer começar, Marco? Vamos trocar agora, então. Vamos. Olha só, obrigado pela pergunta, acho que ela é instigadora, né? E bastante política, né? No sentido de concepção do curso de licenciatura, né? Interessante que, ouvindo a professora Eliane, né, que sempre se coloca, né, como estando em uma universidade pequena, em que os cursos de licenciatura não são prestigiados, né? Eu vou usar essa palavra, depois você me confirma, mas, ao mesmo tempo, a professora coloca uma realidade muito interessante, que é a da interdisciplinaridade, ou seja, de vários cursos, em vários momentos, mesmo que eu entendi, mesmo não sendo o PIBID, se colocando junto para pensar, né, essas licenciaturas como um todo. A minha realidade já é bem diferente, uma universidade bem grande, mas que não tem essa relação entre os cursos, naturalmente, como eu penso que parece existir, né, em Itajubá, mas, ao mesmo tempo, tem tido algumas coordenações na pró-reitoria de graduação, por exemplo, em que os projetos políticos de cada curso foram repensados, reconstruídos, numa perspectiva de se pensar essa formação como um todo, né? Então, e claro que isso não foi fácil, né? É um embate muito grande por conta
de como as coordenações, as próprias coordenações, algumas coordenações dos cursos de licenciatura pensam o seu curso. Nós temos uma realidade no departamento de matemática aqui em Juiz de Fora, em que nós temos muitos professores, nós temos 4 cursos de graduação, sendo 3 de licenciatura, mas aonde o curso, o departamento de matemática só enxerga o curso de bacharelado, do ponto de vista de que é como se todos aquele grupo de alunos fossem do bacharelado. Pela atuação dos coordenadores atuais, de alguns coordenadores atuais, nós temos alguma flexibilização e da coordenação geral de uma releitura do projeto político e dos projetos das cargas horárias de cada um desses cursos. Mas o embate é muito grande. Eu acho que, na verdade, nós temos poucos alunos, né? Eu acho que uma primeira batalha era é uma batalha há muito tempo já, né? De que a gente pudesse ter mais alunos de matemática, mas claro que isso envolve uma série de discussões, e o estabelecimento desse ser professor desde o início num curso de licenciatura em matemática. Eu, infelizmente, não pude acompanhar a fala da professora Flávia ontem, me desculpem por algumas festividades por aqui, mas eu vou ver depois no vídeo e me inteirar também sobre isso. Bom, complementando aí a fala do professor Marco, eu acho que, na verdade, a gente encontrou na interdisciplinaridade um refúgio, né? Um lugar comum para poder ter alguma força, porque aqui os matemáticos não veem diferença entre o que eles estão formando no bacharelado e o que eles estão formando na licenciatura. Para eles é a mesma coisa, né? Inclusive, nós tentamos discutir a possibilidade de criar uma análise para a licenciatura, de pensar um cálculo mais integrado com a prática de ensino, mas nada é aceito. Chegou ao ponto de... Eu era coordenadora do curso, eu nem pude, nem que eu quisesse me candidatar a continuar na coordenação, porque eles combinaram entre eles o voto no colegiado e me tiraram até do colegiado, porque eu enchia a paciência demais, eu criticava demais, eu colocava muita coisa em discussão, né? Assim como outras, nós somos em 3 aqui, né? Somos 3, e 3 mulheres ainda, parece que não faz diferença, mas isso faz muita diferença, né? Muitas vezes, o fato da gente ser mulher faz com que pareça que a gente tem menos força ainda, né? E o que a gente leva é muita paulada, né? Então, o diálogo com a área dura, né, com a área da matemática acadêmica é muito difícil, muito difícil. Então, o nosso refúgio tem sido o trabalho interdisciplinar, porque é onde a gente se ajuda um ao outro e tem pensado, né, práticas, tem pensado a curricularização da extensão, por exemplo, que é um ponto agora em que a gente se viu, por exemplo, diante da discussão com o curso de bacharelado, então nós já resolvemos, o nosso projeto de extensão é formação para a OBMEP. E acabou, e não vai pôr curricularização em disciplina nenhuma, não fica inventando moda, porque nós já resolvemos nosso problema. Então, resolva com as outras licenciaturas, entendeu? Então, assim, é o que a gente consegue fazer, né? É onde a gente tem ganhado força. E isso eu acho que afeta muito a forma dos alunos verem o que é ser professor. Eles demoram muito mesmo, porque não há nenhuma discussão dessa questão do conhecimento pedagógico de conteúdo dentro das disciplinas da matemática acadêmica, né? E a gente tem lido muitas pesquisas, muitos caminhos indicando isso. Eu orientei um TCC que depois a nossa aluna foi fazer o mestrado lá com a Rosana Misculin, olhando para as disciplinas de conteúdo matemático
buscando nas teses e dissertações propostas inovadoras. Ela veio na universidade, apresentou o trabalho dela, um matemático foi assisti-la. Então é muito difícil, né? O efeito, é muito difícil a gente conseguir esse efeito junto aos colegas. Mas o efeito que eles causam nos nossos alunos é bastante pesado. É muito difícil a gente desconstruir, né? Infelizmente. Muito triste, né? Parece mais alguma questão. É nessas horas que os programas ajudam, né? Pelo menos os alunos que podem participar. Eles são essenciais nesse processo. É verdade, são fundamentais, né? Bom, não temos, acho que, mais nenhuma questão. Um comentário da professora Cristiane, que diz que como ex-aluna da... Aqui, ó. Como ex-aluna da graduação da UFJF, ela lamenta ouvir isso, pois conclui que nada mudou em tantos anos. Pois é uma realidade, né? Mas... eu até ia comentar, porque às vezes a gente tem a tendência de ser muito saudosista, né? Mas eu gravei várias coisas na minha memória, né? E aí eu lembro muito bem que essa situação não é de agora, né? Em 1986, quando eu entrei na universidade, eu pude conhecer pessoas extremamente importantes na minha vida, né? Alunos e alunos da graduação, e nós fizemos uma semana de estudo na Unesp de Rio Claro, em 1986, e o título dessa semana de estudos é Existe ensino no terceiro grau? Antigamente a gente chamava ensino superior de terceiro grau, né? Existe ensino no terceiro grau? E colocamos uma faixa no departamento enorme lá, né? Claro que isso criou uma ruptura muito grande naquilo que já estava rompido, né? Mas aí houve uma discussão muito grande, e a partir dali aquele departamento começou a se movimentar para os dois lados, claro, né? Porque aquilo estava velado, as ações eram veladas, né? Então quem não gostava daquilo continua não gostando e fez força para não gostar mesmo, né? De que a discussão sobre ensino e a discussão em educação matemática já começava forte lá, né, a partir de 84, se viu mais ainda, e foi muito interessante, quer dizer, ou seja, as nossas práticas dentro das universidades, né, como é que elas estão? Dentro de uma aula de cálculo, dentro de uma aula de análise, dentro de uma aula de geometria, né, como é que elas estão? E aí isso aconteceu em 1986, e aí a professora Cristiane, né, que estudou aqui na UFJF, coloca que na época dela também não era boa e ainda continua não, né? Parece que existe um objetivo nisso, né, de que isso continue assim. É um projeto, né? É um projeto e ele vai ser defendido sempre, né? Pelo outro lado. Queria mandar um abraço também para a Viviane, que está nos assistindo. Muita saudade. Bom, então, em nome da Regional de Minas Gerais da SBEM, gostaria de agradecer o professor Marco Escher, a professora Eliane, pelas colocações desta noite, pelas reflexões que nos proporcionaram. Foram quase 2 horas assim, de um debate bastante rico, muito interessante, importante para a formação do professor de matemática, né? E então, assim, eu gostaria de agradecer a Regional de Minas Gerais da SBEM pela organização do evento, em especial a pessoa do professor Gilberto Januário, que esteve à frente de toda essa organização,
e também ao estudante de licenciatura em matemática da UFTM, o Gabriel, por todo esse apoio no suporte técnico aí, que sem ele a gente não era possível a gente estar realizando essa transmissão, né? E também gostaria de lembrar a todos que nos assistem que 2021, na área de educação matemática, vai ser um ano bastante especial, pois no mês de julho vamos sediar aqui na Universidade Federal de Uberlândia, no campus Santa Mônica, né, o 8º CIPEM, que vai ser sediado aqui em Uberlândia, e no mês de novembro teremos o 9º Encontro Mineiro de Educação Matemática, que será no campus de Pouso Alegre do Instituto Federal. Então aí 2021 é um ano recheado de eventos aqui no estado de Minas Gerais. Então, mais uma vez, em nome da diretoria da SBEM, gostaria de agradecer ao professor Marco, a professora Eliane, e deixo vocês aí à vontade com a palavra para fazer as últimas considerações e os agradecimentos de vocês. Bom, vou falar primeiro, então, Marco, pode ser? Quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a participação de todos aqui, as ótimas perguntas, acho que isso enriquece muito o debate, né? E, assim, agradecer, né, por essa interlocução, aprendi muito com o professor Marco aqui, acho que temos muitas ideias para trocar, a gente vê, né, quem já tem uma experiência mais longa de PIBID, traz uma reflexão mais profunda no sentido de entender esse movimento, né, o sentido que ele tem. A gente ainda está se apropriando disso, mas é uma aprendizagem muito grande e agradeço muito, muito mesmo, mais uma vez aí pela participação. E assim, para mim, foi um convite aceito com muito carinho, um convite muito especial, porque eu vim de São Paulo há 6 anos, 7 anos agora, né? E então começar a conhecer o pessoal aqui de Minas, os pesquisadores. Eu sei que muitos também vieram de São Paulo, mas a gente começar a dialogar com os colegas de trabalho aqui, para mim, está sendo um prazer. Muito obrigada mesmo. Da mesma forma, também agradeço compartilhar com a professora Eliane, agradeço ao convite, a SBEM como um todo, a diretoria, aos organizadores, ao Gabriel também, e é muito bom compartilhar essas ideias, poder falar, né, sobre o trabalho e falar sobre projetos interessantes, né, não só por aqueles projetos que a gente faz, mas pelo projeto como um todo, né, pela importância do projeto. Parabéns à SBEM pela discussão, pelos espaços, e que venha o EMEM, que venha o CIPEM, e estou vendo aqui da Cristiane Kopp, que venha o 14º Seminário Nacional de História da Matemática. Um abraço, Rosana. Muito obrigada, gente. Grande abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos e todos fiquem bem. Isso mesmo.